É isso aí. Muito boa tarde, muito bom dia ou muito boa noite. Eu não sei qual horário você estará assistindo esse nosso podcast. Nesse momento são 12h e 47 minutos. Então, uma boa tarde para você. Estamos aqui, Pastor Elias, James, eu, Elias Júnior, junto com vocês em mais um episódio do nosso Um Toque de Fé podcast. Pastor Elias, paz do Senhor. A paz do Senhor. Elias Júnior, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Eu não sei a hora que você vai estar assistindo esse podcast. Quero desejar a você que Deus possa, de uma forma espetacular, extraordinária, entrar na tua casa. Ele já está na tua casa, mas abençoar vocês de uma forma muito gloriosa. Que Deus continue abençoando a sua família, o teu empreendimento, o teu comércio, o teu trabalho, em nome de Jesus. Boa tarde, James. É isso aí, pastor Elias Júnior, pastor Elias. Cada um que estiver assistindo esse vídeo, Deus possa estar abençoando a sua vida, a paz dele, né? E é isso aí. Cá estamos nós. Aí estamos nós. Mais um episódio do Um Toque de Fé podcast. E, pastor Elias, hoje eu quero falar do nosso principal patrocinador do Um Toque de Fé podcast. Mas nosso novo patrocinador é a loja Pura Vita, onde você encontra variedades de vitaminas, tratamentos fitoterápicos, chás em geral, né? Você gosta de comprar sua erva para fazer um chá, né? Tratamentos fitoterápicos, logo também manipulação. Temos também toda a linha ali para você que quer começar um tratamento fitoterápico, você que está passando por alguma dificuldade. Você pode entrar em contato aqui, vou deixar o link do Instagram da loja Pura Vita e o contato para você estar olhando nossos produtos, os produtos da loja Pura Vita. E você, beleza, o tema de hoje? Elias Júnior, eu estava vendo um texto aqui na Bíblia Sagrada, Isaías 41, e a partir do versículo de número 10. E achei interessante. E no dia de hoje, a gente está aqui desde manhã, e a gente vê no capítulo 41, Deus ali mostrando, né, a sua soberania sobre todas as nações. E depois a gente vê Deus, na sua soberania, escolhendo Israel, separando Israel para si. E o texto diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então a gente vê Israel passando por uma situação diferente, de progresso para o futuro. E Deus então fala com eles dessa forma. E nós podemos, Ele ajuda, James, trazer para nós, trazer para os nossos dias, trazer para as nossas vidas, para a sua vida, para a sua família. Nós podemos trazer para nós, que ele começa dizendo assim, Elias Júnior James, ele diz assim, nessa progressão, né? Ele começa dizendo assim: eu sou contigo. Você imagina o próprio Deus
dizendo de uma maneira assim tão clara, tão visível, através do profeta: eu sou contigo. Você passando por uma situação complicada, uma situação meio bagunçada, Denis, e você ouve Deus falar assim: eu sou contigo. Primeira coisa que a gente vê nesse texto: eu sou contigo. Então, interessante isso aí. Naquele tempo, Deus estava em contato direto, né, com Israel, né, saindo de um governo teocrático para um governo, me fugiu a palavra, né, democrático. Não é democracia, seria... não, fugiu a palavra da mente agora. Deus fala através dos profetas, né, diretamente, que ele chama os povos para que se apresentem, né, ali, e separa, e começa a separação, né, do povo de Israel para ser o povo chamado por Deus, né, que se você olha o contexto geral, Israel foi um povo separado para poder comandar os demais povos em sua volta, né. Israel foi um povo separado para poder trazer ordem aos povos que estavam ali. E nós podemos ver que ali começa-se, né, o poder de Deus sobre a história, né? Deus começa a moldar o Israel para poder ser linha de frente nessa história toda. A soberania, né, a soberania, Deus mostra ali no capítulo 41, começa ali a soberania de Deus, Deus mostrando, manifestando sua soberania sobre todas as nações, né? Então a gente vê que ele é soberano, assim, de todas as coisas. E a gente vê, né, o primeiro ponto, Deus chama os povos para se apresentarem ali, né? A gente vê o poder de Deus sobre a história, a gente vê o poder de Deus sobre todas as coisas, né? Como ele age, a criação de Israel. Ele chama Israel para que possa dominar tudo, os povos, trazer ordem. E a gente vê que o próprio Deus já se declarava ali, né? Eu sou o Senhor, sou o primeiro e com os últimos, né? O primeiro e o último. Nós vemos que Deus está sob controle de todas as coisas, né? E trazendo para o nosso tempo de hoje, quantas vezes, pastor Elias, Deus chamou, às vezes para você estar assistindo esse podcast aí, Deus já chamou para você para exercer um ministério, um propósito, exercer algo em sua vida, muitas vezes você não dá ouvidos, né? Mas isso aí deixa mais para o final do nosso podcast, gente. E é isso aí, nosso Deus soberano, né? Tem seus planos. E voltando um pouco no que o senhor havia comentado anteriormente, né? Deus dizendo: eu sou contigo. Que maravilha quando eu fiz, né? Igual o senhor havia comentado no momento, o senhor comentou algo assim, né? No momento de dificuldade, ouvir algo assim, Deus falando por exemplo, conosco, é uma segurança, vamos utilizar uma palavra, indizível, de tão seguro que é essa segurança, de ter o próprio Deus conosco. Sou contigo, Deus está do seu lado, do nosso lado, melhor dizendo, né? Então, é algo que dá um amparo, uma segurança, saber que vai dar certo. É interessante, pessoal, que a gente observa que não é uma pessoa comum, não é o homem falando, não é... A gente vê que é o Criador, o soberano, o artífice, construtor de todo esse universo. Eu estava vendo aquela, posso dizer que é uma nave que está explorando o lado escuro Já está de volta a Artemis 2. Da Lua. E eles, admirados, olhando de uma certa distância, olhando para a Terra e vendo aquele azul, aquela coisa mais linda, e um deles menciona como da Apolo 11, né, que eles também mencionaram também, a grandeza de Deus, de ver aquele planeta suspenso, aquele planeta lindo, que é a nossa casa, onde se encontra a nossa moradia. Não é verdade? É esse Deus que está falando, né? Não está falando só com a gente aqui, ele está falando com muitas pessoas que talvez tenham perdido a esperança, não
não consegue mais se levantar, não consegue mais ter fé, não consegue acreditar mais. Então, você que está assistindo, acredita-se numa coisa: você não é diferente. Deus não descartou, ele não descarta ninguém. Da mesma forma que ele separou aquele que está no sucesso, ele te separou também. O teu tempo vai chegar, a tua hora vai chegar. Porque esta palavra, eu te ajudo, é para todos nós. Eu não poderia estar aqui pela minha condição, minhas condições, que não era para mim estar aqui. Porque estava numa situação muito longe, muito distante, não havia meio, não encontrava meio de salvar. E ele foi lá onde eu estava, me tirou lá no charco de lodo, falou comigo, e hoje ele fala comigo, continua falando comigo, dizendo: eu te ajudo. Então é ele quem te ajuda, ele quem nos ajuda, né, gente? Amém. Ele que nos ajuda. Então a profecia começa assim: eu te ajudo, não temas, eu estou contigo. Essa é a primeira palavra: não temas, porque eu sou contigo. Então, ele não está falando de uma proteção humana, não. Ele está dizendo: eu sou contigo. Ele próprio, ele, Senhor, ele é conosco, com cada um de nós. Então isso é muito importante. É muito importante saber que nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Até então, o próprio Jesus, o próprio Isaías, ele revela, né, que Deus, através de Cristo, estaria conosco. Ele estaria conosco. E quando Jesus termina ali quando um dos evangelistas termina ali o seu escrito, Mateus 28, 19, ele fala: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isaías mesmo fala que ele é o Emanuel, o Deus conosco. Então ele está conosco. Então não temas, porque eu sou contigo. E fala: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele não está falando de qualquer outra coisa, está falando dele. Eu sou o teu Deus, ele é o nosso Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a palavra de Deus. E ele continua, Júnior, dizendo dessa mesma forma, né, que ele: não temos, que eu sou contigo. E ele vai dar a entender que esse pequeno versículo aí nos faz entender que Deus vai aproximando mais. Aí ele diz depois: eu te esforço. Quer dizer, ele aproxima um pouco mais, fala: eu te esforço. Eu sou contigo, agora eu te esforço. E aí? É como você é escolhido para realizar uma tarefa e você fica com medo de realizar essa tarefa muito difícil, né? Aparentemente muito exaustiva essa tarefa. E uma pessoa chegasse para você e falasse: não, pode fazer essa tarefa que eu vou te ajudar, você não vai estar sozinho. Pode ali começar a executar, que logo eu vou estar te ajudando. Aliás, logo assim que você começar a fazer essa tarefa que eu te pedi, eu já vou te ajudar já. Então você não vai estar sozinho. Então você pode... Eu vou se esforçar. Não é de sua força, né? Isso. Né, gente? Não é de sua força. Eu vou se esforçar. Só começa a fazer o trabalho que eu vou fazer o resto para você. É correto. Só começa a fazer. Imagina, o próprio Deus falar isso pro povo, saber que ele está por trás de todas as coisas, que ele que molda, ele que cria, ele que faz, que ele é soberano sobre tudo, e que ele é o Senhor do começo e também o Senhor do fim. Ou seja, ele sabia o começo e sabia o fim, tem controle sobre todas as coisas. Só pediu: caminha, deixa ser Deus de vocês, né? Mostra a soberania de Deus, né? O poder soberano do nosso Deus. E trazendo o piso de hoje, né, Jane, pastor Elias? Muitas vezes vivemos um tempo tão maluco hoje em dia, né? A gente vê rumores de guerra, rumores de crise, rumores de escassez, e muitos têm os seus sonhos e
Muitas vezes Deus coloca os sonhos no coração das pessoas, daqueles que servem a Deus, principalmente esses que servem a Deus, e a pessoa fica com medo, pastor Luiz. Porque é tanta, parece que a pressão contrária, parece que as vozes contrárias gritam muito mais alto que a voz de Deus, temos a impressão. Parece. A gente percebe que do versículo 5 ao 7 nós vemos que a gente vê as nações que ficam com medo, em vez de buscar Deus faz ídolos, um ajudando o outro a fabricar imagens, ou seja, assim, quando o medo prevalece, as pessoas começam a buscar um outro soberano, uma outra coisa para substituir Os os recursos, que não é o recurso de Deus. Ou seja, pastores, em tempos de crise, escassez, eu sei que aqueles que servem a Deus, Deus dá sonhos. As pessoas ficam com medo de realizar esses sonhos, de pôr o pé na água, como você sempre fala nos sermões. Verdade. Você pensa nisso, irmão? Bom, diante de... Não podemos deixar de sonhar, né? Mas, acima de tudo, procurando viver os planos de Deus, né? Andando na vontade do Senhor, né? Não podemos deixar de sonhar. Mas que esses sonhos possam estar na vontade de Deus, né? Mesmo que possamos estar enfrentando momentos de dificuldade, eu penso assim, né? Mas que os nossos sonhos possam estar ser sonhos que agradam ao Senhor. Alinhado, né? Alinhado. Essa palavra, né? E porque ele é o nosso sustento, né? Como diz a... porque se você está em Cristo, o sonho que vai estar em seu coração, Deus não vai te dar um sonho que seja alinhado com a palavra dele, com um chamado na tua vida, com um propósito na tua vida. Se você está ali caminhando dentro do propósito de Deus, alinhado com a palavra, Deus nunca vai te dar um sonho que vai contra a palavra dele, contra o propósito, e tudo que Deus te dá é alinhado dentro do propósito. Todo o poder que Deus deu a Israel foi para um propósito que, no decorrer da história de Israel não cumpriu esse propósito, que era trazer ordem nos povos em sua volta, né, pastor? Então Deus não deu esse poder a Israel, a menos para ser um poder político, militar, só para se exaltar, mas um político, militar, para poder exaltar e exercer a ordem do Senhor na terra, né, pastor? É verdade. Então o sonho de Deus que ele implanta no nosso coração é com propósito, alinhado com a palavra. Nada vai trazer a destruição, né, pastor? Verdade. E mais, Elias, quando eu falo muito também com as pessoas que a gente que ama esse podcast, está sempre, quando pode, está assistindo, e tem pessoas também que estão aí abatidas, sem força, sem condição de andar. Ele diz assim: eu te esforço. Ele falou: eu te ajudo, agora eu te esforço. Eu te esforço está dizendo para nós que nós não vamos agir sozinhos. Ele nos esforça. Ele faz o cansado se levantar e assim por diante. Ele renova as forças. É interessante isso também, ele me faz lembrar do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, quando numa certa feita, ele estava, acho que no capítulo 2, ele estava, no capítulo 1 e capítulo 2, quando ele estava à margem do rio Quebar, e havia sido levado, né, em cativeiro, estava numa nação distante, devido à rebeldia dos reis, né, Zedequias, Joaquim e tantos outros, que rebelaram contra o rei da Babilônia. Então eles foram levados ao cativeiro nos tempos que o profeta oficial era Jeremias, e ele estava ali à margem do rio Quebar. Se não me sai da memória, ele já tinha perdido a sua esposa, jovem, perdeu sua esposa. Ele estava com o coração um tanto quebrantado, por menos, né? Tinha perdido a sua esposa. Só que ele tinha algo que era precioso, mas não podia exercer ali. Ele tinha um chamado, ele era filho de sacerdote. Então ele tinha da linhagem sacerdotal e ele teria que
ele com certeza seria um sacerdote por linhagem. Mas lá onde ele estava assim, a esposa dele que tinha, ela morreu, e ele agora não tinha um templo, não tinha um tabernáculo, não tinha nada, que foi queimado. E agora ele não tinha como exercer a função dele sacerdotal. É o soberano Deus que mostra para as nações que ele escolheu Israel no tempo de Isaías. Esse soberano Deus dá a ele uma visão no capítulo 1, não vou entrar em pormenores, que a gente está falando em outro texto. Ele vê visões de Deus. E no capítulo 2, depois dele ter tido essa visão de Deus, que Deus mostra para ele, o poder de Deus, a soberania de Deus. Deus agora fala para ele assim: Ezequiel, levanta, põe-te em pé. Aí entra a ajuda de Deus, Deus esforçando o profeta. Para ele estava tudo acabado, ele estava tudo perdido. Mas Deus fala para ele assim: põe-te em pé, e falarei contigo. Então Deus vai esforçar cada um de nós nos momentos de crise, momentos de dificuldade que você estiver passando. Quer dizer uma coisa para você: não fica prostrado, não. Levanta espiritualmente. Fica de pé espiritualmente. E Deus vai falar contigo. Porque Ele quer te esforçar. Ele quer te fortalecer. Ele quer te ajudar. E Ezequiel se coloca de pé. E Deus então ministra no coração dele. Você é da linhagem sacerdotal. Você achava que o sacerdote tinha acabado. De fato, eu te trouxe você aqui para ser profeta do cativeiro. Não quero você como sacerdote, eu te quero como profeta. Então, às vezes, nós não entendemos o trabalhar de Deus, a ajuda de Deus, o esforço de Deus. Nós precisamos nos posicionar, a palavra que eu estou falando muito na igreja. Nós precisamos nos posicionar para entender qual é o projeto, qual é o trabalhar de Deus, porque Ele quer nos ajudar, Ele quer nos esforçar. Ezequiel entendeu. Você não é o meu sacerdote, você é meu profeta. Então Deus sempre tem algo diferente. Não da maneira como nós pensamos. Senão eu não diria para Isaías, para Jeremias 29:11: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Então nós precisamos entender isso. Que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E nem os nossos caminhos, os caminhos de Deus. Assim como o céu é distante da terra, assim é os pensamentos de Deus para os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus. É muito bom pensar que Deus cuida daquele que Ele escolhe, né? Quando às vezes deixamos de lado esse detalhe, né, pastor Elias, né? Deus chama Israel de servo, né, no versículo 8 ao 10, diz que Deus chama o povo de Israel de servo, e Ele faz lembrar o povo que muitas vezes Ele nos escolhe e não nos rejeita, como o homem e rei nos rejeita, pastor Elias. Muitas vezes a pessoa está assistindo esse podcast aqui, quantos lugares você já foi, quantas palavras de rejeição você já teve, quantas palavras de negativas que você teve, que você não consegue, que você não pode, que você não serve para nada. Hoje em dia o que mais existe hoje é o julgamento. Hoje em dia todo mundo julga. Depois que criou o celular e uma câmera, todo mundo vira juiz. Ou seja, todo mundo virou réu, todo mundo é juiz, todo mundo é acusador, todo mundo virou advogado, mas o que a gente tem hoje cada pessoa julga como pensa, né? E esquece que o povo de Israel muitas vezes no seu decorrer da caminhada esqueceu que tem uma promessa poderosa de Deus sobre o povo de Israel naquele tempo lá, né? Como o senhor disse, né? O próprio Deus fala: não temas, porque eu sou contigo. E como nós somos somos filhos, somos cordeiros com Cristo,
Então essa palavra, a gente podemos pegar essa palavra para nós também, que Ele está conosco, né, pastor Elias? Verdade. Porque ele fala, né, eu sou contigo, depois a gente dividiu, né? E ele fala, ele aproxima mais e fala, eu te esforço. Parece que a gente sente ele apontando o dedo de nós, e eu te esforço. E em sequência ele aproxima um pouco mais e diz, eu te ajudo. E finalizando tudo, ele abraça como se estivesse abraçando, ou não, abraçando o próprio filho e diz, eu te sustento. Ô James, é como você tivesse, imagina James, você está passando por uma prova terrível. E você sabe do teu propósito, do teu chamado, mas o medo, né, faz parte da nossa natureza, infelizmente, né? Faz parte do nosso rol de sentimentos. E Deus te dá uma ordem. E você no meio daquela crise, tudo, que ele tem aquela tempestade, aquela doideira toda da vida, né? Ainda mais em tempos modernos hoje, que é tudo rápido, né? Tudo instantâneo, né? E o medo bate no coração e Deus chega para você e fala assim, ó, vem cá, pega essa linha aqui, pode ir que eu tô com você, pode ir que eu vou te dar força, eu vou te dar direcionamento, vou te dar as armas que você precisa, as ferramentas que você precisa. E como o pastor ele disse, ele não fica sentindo, ele vai e te abraça, como se tivesse dado um abraço assim, ó, vai e te empurra, mas ele caminha com você, ele te empurra com os braços e vai com você. Imagina esse privilégio que o povo de Israel teve nesse momento, mas nós temos hoje, depois que Cristo morreu na cruz, o véu se rasgou, mas hoje nós temos livre acesso. Mas nós temos esse privilégio, né, pro meu James? Esse é um dos mais satisfatórios privilégios que nós podemos ter, né? Um dos, que nós, por Cristo, né, nós temos tantos privilégios, né, tantas bênçãos. E esse é um dos grandes privilégios e bênçãos que nós temos, de ter Deus ao nosso favor, nos fortalecendo, né, igual o pastor comentou, nos fortalecendo, nos sustentando, nos ajudando e estando do nosso lado, né. Ele não apenas nos diz, né, não apenas pode nos dizer o caminho, mas ele continua conosco, né? Ele vai estar conosco. Isso é uma bênção muito grande que nós temos. É verdade. E pastor Elias? Então, Júlio, eu observo muito hoje a condição que está a igreja, posso dizer os cristãos, os evangélicos, sei lá como você pensa. Eu fico sinalizando. Ontem nós tivemos ali um interativo ali na igreja, que foi uma bênção com os jovens. Nós tivemos ontem. E uma das perguntas que surgiram, que eu até mesmo perguntei, você, né, que fez essa pergunta, como que a igreja, as pessoas de hoje estão enfrentando o dia a dia, esse mundo de incredulidade, uma fé sem compromisso. E a gente ouve ou lê a Escritura e Deus falando, né, que Ele nos esforça, nos ajuda, né, nos sustenta, e assim por diante. Se você lê outros textos da Bíblia, tem centenas de milhares deles que está nos incentivando, mostrando que Deus é conosco, o próprio Cristo. Ele fala que no nome dele, no nome dele, nós tínhamos autoridade de orar, autoridade de ordenar, não é verdade? Então você vê hoje, parece que as pessoas servem a Deus, mas dá a impressão que é um Deus que não enxerga, um Deus que não ouve, um Deus que não resolve. Não é mais esse Deus. Na verdade é o Jesus, o Deus amuleto, né? É o Deus esotérico, né? Hoje em dia, em muitos lugares é pregado o Deus esotérico, o Jesus esotérico, né? Não é pregado Jesus, Deus soberano sobre todas as coisas, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas é o Jesus, seja feita a minha vontade, não a do Senhor, né? É o seguinte, trata Jesus como a lâmpada, como o gênio da lâmpada, né? Tá tudo ruim, vai 3 domingos na igreja, nunca falta um mês inteiro na igreja, me dá descontrola algo na vida, como todo ser humano acontece, vai um domingo, vai um sábado, vai uma quinta-feira, vai uma quarta, ou seja, o dia da semana começa a ir.
Então, hoje em dia, 90% das vezes, Jesus é tratado como o gênio da lâmpada, ou como um amuleto. Ah, tá ruim, vou na igreja. Melhorou? Não preciso mais não, dá tudo certo. Então, por isso que hoje o nível de frustração espiritual e também que isso reflete na nossa vida profissional é muito grande. Porque não há mais essa confiança em Deus, não há mais esse reconhecimento da divindade poderosa de Deus, mas sim reconhecimento de Deus como um amuleto, um objeto. Você pode ir lá pegar uma lâmpada, esfregar 3 vezes e sai um gênio, realiza 3 desejos e volta para a lâmpada, né? E por isso que a gente vê tanto escândalo hoje. Nunca houve uma época que houve tanto escândalo. Aí o pessoal fala, é porque antigamente não tinha internet. Olha, eu não sei, mas eu acho que mesmo com nossas redes sociais, internet, todo lugar tem uma câmera, todo mundo tem uma câmera, mas nunca houve um escândalo tão grande dentro do nosso meio gospel, vamos dizer assim, né? No business, a gente vê cada movimento nada a ver, cada coisa que se pegar a Bíblia e jogar, sai todo mundo correndo, né? Porque ninguém lê a Bíblia. É verdade. Se lê, não faz 1/3 do que está fazendo. Porque o Israel, com o decorrer da caminhada, esquece que Deus era um Deus soberano. Ou seja, Israel estava saindo de um governo teocrático para um monárquico, vamos dizer assim, né? E com esse tempo aí, Israel esqueceu do... Você falou nos tempos de Saul. Então, nessa transição toda aí, aconteceu tudo isso aí, Israel esqueceu do poder de Deus, do que Deus pode fazer. Mas o próprio Deus falando, não, eu vou dar, não precisa ter medo, não. Ó, os teus inimigos, eles vão se envergonhar. É como você é uma pessoa que tenta te envergonhar. Uma pessoa que levanta contra você e sua família. E Deus fala assim, ó, fica tranquilo, irmão. Eu vou envergonhar ele. Só me obedece. Ó, nas tuas lutas, eu vou estar contigo. Ou seja, nas batalhas, o próprio Deus faria presença ali, né? Imagina. E com o tempo, Israel foi esquecendo dessa supremacia de Deus, né? E nos dias de hoje, a gente está fazendo um paralelo de Israel com os dias de hoje. Hoje em dia o pessoal esquece, né? A maioria esqueceu do que Deus pode fazer, do que Deus vai fazer. Então, eu penso assim, não muito diferente do que você está falando aí, mas eu penso assim, dá a entender que Deus enfraqueceu, que Deus não tem mais força, não tem mais poder, não tem mais aquela grandeza, aquela soberania, e as pessoas servem como se fosse, você disse aí, né? Talvez até diria como um lazer, vamos na igreja por lazer. Entretenimento, né? Um entretenimento, ou para a igreja, mas quando as tempestades chegam, a pessoa não tem fé porque ela não ora, ela não tem nenhuma convicção porque ela não tem tempo com Deus, ela não consegue enxergar da maneira correta porque ela não tem intimidade com o Senhor e não tem a visão de Deus. Exatamente. Então o que eu vejo acontecendo é isso. Porque se a pessoa alinhar a fé, a vida com Deus, não estou dizendo que nós somos perfeitos ou somos... Não, nem Paulo se considerou perfeito, porque ele fala assim, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus, que é Cristo Jesus. Então ele tinha uma convicção, ele não tinha alcançado, mas ele tinha uma convicção. E Paulo era um camarada aqui, vou dizer um camarada aqui, um servo de Deus de uma forma tão assim, apaixonada, que as pessoas levavam, os doentes levavam os lenços, pedaços de suas roupas para casa e colocava sobre os enfermos ou endemoniados, eles eram curados. E olha que ele diz ainda que eu não tenho alcançado, mas uma coisa fácil. Então ele tem esse progresso na vida dele. Nós precisamos ter cada dia. Hoje a gente vê a igreja recuando, a igreja já não mais acredita como antes. Mas a Bíblia fala, acho que em Hebreus 13, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então você analisa por esse ângulo e você começa a ver e entender o que está acontecendo hoje. Nós fazemos parte de uma igreja pequena. A gente mora numa cidade
chamado Cajubi, tem os seus 9.000 habitantes, eu já sempre falo, né, contando com os distritos, né, e as fazendas, enfim, rural. Então, uma cidade pequena, não tem muitas pessoas, todo mundo conhece todo mundo. Mas nós pregamos o evangelho aqui há 22 anos, eu prego aqui. Por 3 anos preguei em Olímpia, dirigi como pastor. Prego no altar há mais de 22 anos, quase 23, no mesmo altar. Talvez mesmo com as mesmas pessoas que os mais antigos ali. E a igreja continua em tempo de glória, porque cada culto, a presença de Deus é grande ali. Onde Deus, ele revela e ele cumpre aquilo que ele fala. A gente vê isso acontecendo ali. Mas não é só os melhores, não. A gente batalha um pouco. A gente acredita, eu acredito, minha esposa acredita, vocês acreditam, porque vocês estão ali com a gente. Você é meu filho, considero como meu filho James. A gente ainda acredita em milagre, a gente acredita que Deus está vivo, que Deus opera maravilha. São testemunhos assim, incalculável tanto de testemunho que a gente tem presenciado, tem visto. Hoje é domingo, é um culto diferente. Eu tenho certeza que Deus vai manifestar algo glorioso. Você mesmo, né? Por último, agora você teve um testemunho, não sei se você pode falar ou não, do que Deus falou com você, Deus cumpriu, não precisa você entrar em detalhes, né? Sim, exatamente isso, pastor. Por volta do mês 9 de setembro de 2025, Deus usou na vida do senhor e perguntou no altar, queres uma farda diferente, né? E deu quase 6 meses depois, estava se cumprindo o que foi dito. Então, até mesmo no dia você esquece, você não entendeu a pergunta, né? Quer vestir uma farda? Aí você não entendeu. Você quer vestir uma farda porque você já está fazendo um trabalho ligado ao, né, exército, essa coisa toda aí. E aí você entendeu, falou que era, falou, então não vai demorar. Espera, gente, não é uma coisa simples, né? O senhor já disse, já vai mexendo, em outras palavras, né? Já vai se mexer, vai fazendo o que precisa fazer aí. Porque você vai vestir uma farda, se você quiser. Isso é resumidamente, né? Ou seja, Deus usando a vida do seu servo e a palavra de Deus se cumprindo. Então, para a glória de Deus, né, pastor? Para a glória de Deus. Eu sou uma testemunha de que Deus fala para hoje você veste uma farda. Sim, senhor, para a glória de Deus. Hoje você é um sargento. Sim, senhor. Isso, Deus usando a vida do senhor e a palavra se cumprindo. Em 5 meses e meio. O que você fala disso, Elivan? Você presenciou tudo isso. Exatamente, né? No próprio versículo fala, né? Deus traz vitória sobre nossos inimigos, né? Então, Deus nos traz vitória em meio às adversidades, ou seja, a vitória de James, Deus mostrou o caminho, ele só colocou o pé na água, confiou e foi, né? Ou seja, ele colocou o pé na água, Deus lutou as batalhas dele, segurou na mão dele, e assim Deus não somente protegeu, mas lutou juntamente com ele as guerras dele. E hoje ele pode abraçar a vitória que Deus declarou na vida dele, né? E um exemplo, porque hoje em dia todo mundo tem um chamado, tem um propósito. Porque se uma pessoa está assistindo isso aí, tem um, como eu disse no começo, um sonho, um propósito. Muitas vezes fica com medo de pôr o pé na água, pastor. Deus dá uma ordem. Até porque Deus não mudou, ele é o mesmo. Não é? Ele é o mesmo. E você mesmo tem visto testemunho com você mesmo, com a sua família. Você tem, né, você ali na igreja, você é o segundo pastor que eu tenho ali, né? Por mais que o James ele é um grande auxiliar, mas está indo embora, né? Está indo embora, já está viajando, vai e volta. Mas vai chegar um tempo que você vai definitivamente com sua família, sua esposa Stephanie, que também ajuda bastante na casa do Senhor, ajuda bastante minha esposa ali. Então o que eu vejo nisso tudo, se você quiser, se nós quisermos,
Nós temos tudo. Deus não mudou, Deus não enfraqueceu, Ele é o mesmo Deus. E Ele quer nos abençoar. Ele tem desejo em nos abençoar. Beleza? E a gente partindo do versículo aqui, nós vemos aqui, né? Que Israel era um povo muito pequeno ali, mas se você pegar o mapa de Israel, você vê que Israel é um cubículozinho pequenininho no meio de nações gigantescas ali, em volta. E mesmo Israel sendo um povo pequeno, fraco, né? Deus pega Israel, transforma num povo grande, de fraco faz um povo vencedor, de um povo sem exército faz o melhor poderio bélico exército na época. Ou seja, de um povo pequeno, Deus faz grandes coisas. E é o que Deus tem feito no nosso meio ali, pastor Elias, no nosso ministério ali, o pessoal vai ver o nosso canal, mas nós somos da Igreja Brasil para Cristo, da cidade de Cajubi, no interior de São Paulo. O pastor disse, uma cidade pequena. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, né? Nosso meio, famílias foram transformadas, histórias como a do James foram transformadas, né? E isso é o histórico profissional dele. Se for trazer o histórico de vida mesmo, Deus fez uma transformação assim que não tem. Só Deus vai fazer isso aí. É tipo aquele ditado, quem me viu e quem me vê. Exatamente. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E interessante, você falou interessante, James. Deus não faz nada que não seja para a glória do seu nome. Então, se Deus coloca você num lugar, se Deus te dá recursos, se Deus te dá um chamado, te dá um propósito, te coloca, às vezes, você num patamar, é para a honra e glória do nome dele, para um propósito tem. Deus não chama ninguém para ostentar riqueza. Deus não chamou Israel para ostentar riqueza. Mas a riqueza de Israel era consequência da obediência de Deus. Né? Ou seja, não era a riqueza que fazia parte de Deus, mas Deus, a riqueza veio por consequência do chamado de Deus. O poderio militar de Israel veio como consequência da obediência de Deus. Então tudo que acontece em nossas vidas, como eu sempre falo de altar, tudo que engloba a nossa vida é consequência da nossa obediência a Deus. Deus não chama ninguém para ostentar, Deus não chama ninguém para ligar uma câmera e começar a falar mal dos outros, que nem uma pessoa sem noção. Se Deus te deu uma maneira de se expressar, te deu uma maneira de conversar, te deu te fez uma pessoa carismática para ganhar as pessoas, é pro propósito dele, não é para falar mal. Propósito, falou bem, propósito. Então eu acredito que tudo que acontece na nossa vida é com o propósito de Deus. E outra coisa, nada acontece, Deus não dá nada que nos destrói. Deus não vai te dar, Deus me deu, aí a gente tem muitos exemplos, Deus me deu um carro, aí o cara vai capota o carro e morre. Deus não foi Deus que deu, Deus vai dar uma coisa para destruição. Né? Mas a pessoa faz o que quer com o que Deus dá. Se é para nossa morte, Deus não dá. Não, Deus não estamos chamando Deus de doido, maluco. Que quem faz isso é o ser humano. O ser humano é maluco mesmo, mas Deus não. Então tudo que vem de Deus é para o propósito de bem e de paz. E para o seu propósito. Né? E partindo aqui, pastor, do versículo, do 17 ao 20, a gente vê que Deus é a promessa da água para os sedentos, Deus transforma o deserto em abundância. Olha só, Deus muda o ambiente, pastor. Olha como é que Deus é poderoso. Ele faz um ambiente que inóspito ali, árido, só por causa dos servos dele. O senhor fala disso? É correto. Traz abundância em meu deserto, né, pastor? De madrugada, na madrugada, quando Deus me falou alguma coisa, com respeito de eu ter te ligado às 5 horas da manhã, eu estava conversando com a minha esposa, perguntei assim, você está acordada? Sim, está acordada? Ela falou, estou. Eu disse, olha, eu vi isso. E aí ele fala com o servo, minha esposa, assim, Deus fala com servos. Eu vou fazer de você, das montanhas, né? Zorobabel, vou fazer das montanhas para você uma grande planície. Então Deus, ele não dificulta, ele facilita, como você tinha dito. Ele não dificulta, Deus facilita. Entendeu? Ele falou para Zorobabel, que traz acho que a primeira e segunda remessa do cativeiro, fala, eu farei de você, eu farei das montanhas o teu caminho uma planície. Então Deus faz de montanhas planície para que a gente tenha uma vida
uma vida de paz, uma vida de abundância, uma vida de sucesso. Porque muitos estão sofrendo por rebeldia, por desobediência, por andar sair fora da rota, né? Não podemos sair fora da rota, temos que manter na rota, manter fiel. E a grande verdade é, se você mantém na rota, Deus vai te abençoar. Porque o próprio Isaías fala que toda ferramenta forjada, ou seja, preparada contra você, ela não vai prosperar se você está na rota de Deus. Então nenhuma ferramenta preparada contra nós, ela vai prosperar. E também fala que por um caminho nos persegue o inimigo, mas por 7 ele foge. Então nós entendemos que se alguma coisa está errada é por desobediência ou porque nós saímos da rota. Eu sempre aconselho vocês, aconselho a igreja, aconselho a mim mesmo, minha esposa, não saia da rota. O que é sair da rota? O adversário ele é muito astucioso, ele trabalha em cima disso. Ele trabalha em cima daquilo que mais você tem medo, mais que você falou no começo, aquilo que mais te incomoda, ele trabalha em cima sempre daquilo. Para quê? Para tirar você da rota. O que é tirar da rota? É quando você desacredita na palavra de Deus e acredita no seu medo. Quando você olha para o seu adversário, as circunstâncias, os problemas, e você esquece de Deus e valoriza as circunstâncias. Quando, para a gente estar quase acima do horário, quando Eliseu Júnior estava ali na sua casa, eu não me lembro agora, eu vou lembrar agora daqui a pouco, me fugiu o nome, onde ele estava. E os sírios estavam armando estratégia contra Israel. Então eles na recâmara só estavam ali pessoas de confiança, os capitães, pessoas de confiança do rei da Síria. E ele armava uma estratégia contra Israel e ninguém sabia. Aí ele falava com os seus assim, então nós vamos pegar Israel numa situação assim lá, nós vamos atrocidar, vamos destruir tudo. Aí Eliseu estava na sua cabana e Deus fazia ele saber. E ele sabia, eles mandavam avisar o rei de Israel, olha, não passe em tal lugar, porque o Senhor armou uma emboscada e ali vai ser uma destruição total. O rei de Israel não ia. E por várias vezes isso aconteceu. E algo em secreto, em segredo, mas Deus estava vendo tudo e avisava Eliseu. E o rei da Síria ficou irado e falou, algum de vocês está me traindo aqui, porque não tem como. Não tem como eles saberem, só vocês que sabem. Eu armo uma estratégia junto com vocês aí, o que acontece? Vocês vão lá e falam para ele, alguém de vocês aqui está me traindo. Aí um dos que estavam lá falou assim, não, é em Dotã, chama o lugar. Falou assim, em Dotã. Aí ele falou assim, não, lá em Dotã tem um profeta chamado Eliseu que faz o rei de Israel saber tudo que você fala escondido. Aí agora a guerra já não era mais contra o rei de Israel, era contra Eliseu. Aí eles reúnem uma tropa enorme, uma tropa esmagadora para buscar Eliseu. Já não era mais o problema de Israel, agora era o Eliseu. E quando ele cerca Dotã, onde é que estava Eliseu, ali sentado, ele seu moço, o moço sai pela manhã, amanhece o dia para buscar água, com a botija lá, para buscar água lá, para lavar o rosto, para fazer um café. E quando ele sai, ele depara com aquilo. Ele depara com aquele imenso exército destruidor, todos eles estavam cercados. Ele joga talvez um cântaro de água para cima e volta correndo e fala, meu senhor, nós estamos cercados. Nós estamos apavoradíssimos, ele está. E Eliseu numa calma, numa tranquilidade. Por que, Elia Júnior? Porque o James, porque o servo de Deus trabalha com calma. Ele é calmo, ele é paciente, a paz que ultrapassa todo entendimento está com ele, com o homem de Deus, a mulher de Deus. Aí então eles olham com muita calma para ele e falam assim, olha garoto, maior é o que está conosco do que o que está com eles. E ele ficou por entender aquilo, porque não via nada, só viu o exército do inimigo. E às vezes quando a gente está encurralado, a gente está numa situação um beco sem saída, situação crítica, a maioria das pessoas não conseguem ver que existe um Deus, que existe anjos, que existe
a mão de Deus, consegue só ver o problema. Só consegue ver o problema, fica preso no problema, fica sendo escravo do problema, e assim vai. E Eliseu não era bem assim, o meu moço também estava nessa condição. Aí Eliseu faz uma oração rápida, uma oração simples, pequena oração, fala: Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja. Aí os olhos dele abriram. Ele ficou entusiasmado, perplexo, de ver tanto carro, cavaleiro, tudo de fogo, estava em volta deles, protegendo, que não tinha como comparar com aquele exército, já não é mais aquele exército esmagador, perto daquilo que estava em torno deles. Então a gente entende isso, quando a nossa visão se abre, quando nós alinhamos a nossa fé, nós entendemos que Deus é maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Beleza? E partindo para o nosso final do nosso podcast, professor Elias, quero partir para o versículo 25 e 29 desse texto, que é uma profecia, né, sobre o povo de Israel. Deus levanta um conquistador. A profecia tem, né, professor Elias? Se o senhor quiser fazer a leitura do 25 ao 29, que a gente vê o poder de Deus sobre o futuro, mostra que os ídolos são vazios, mostrando tudo, né? Que mostra que Deus é soberano sobre o passado. Isso agora eu estou dizendo, né? Mas o versículo em si fala que Deus é soberano sobre o futuro, né? Ele sabia já sobre o futuro de Israel, para ver se Israel confiasse um pouco mais nele. Versículo 25 a 29. Do norte suscitei ele há de vir, desde o nascimento do sol, invocará o meu nome, e virá sobre os príncipes como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, para que possamos saber antecipadamente, para que digamos: justo é, mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro diz a Sião: eis que ali estão, e a Jerusalém darei mensageiros de boas novas. E quando olhei, não havia ninguém, e mesmo entre eles conselheiro algum havia a quem perguntasse, ou que me respondesse palavra. Eis que todos eles são vaidades, e suas obras não são coisas algumas. As suas imagens de fundição não são vento e confusão. Mais ou menos isso, ele. Isso. A gente vê que Deus, já falando do futuro, já, né, pastor? Futuro. O futuro de Israel. Falando de Ciro, né? Isso. Que Ciro seria essa pessoa. Que Ciro seria essa pessoa usada, né, por Deus no futuro. Então, no 45 ele fala, né? Eis que vou diante de ti, endireitarei os caminhos. A Ciro, né, meu servo, eu vou diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, pedaçarei os ferrolhos de ferro, e dar-te riquezas escondidas para que saibais que eu sou o Senhor. Então Deus já está falando de Ciro aqui. Você entendeu? Que seria usado por Deus 100 anos depois. E hoje, pastor Elias, né, vemos que o mesmo Deus Israel é o nosso Deus hoje. Então temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas, e que por mais que o medo apareça, nos confronte, né, James? Que o medo vai fazer parte da nossa vida, não tem como. Faz parte, mas eu sempre digo que nós não podemos deixar o medo falar mais alto que a voz de Deus. E ele fortalece aqueles que são fracos. O medo em excesso é problema. É complicado. Mas é bom ter um pouco. O medo faz... Muitos biólogos falam que o medo é uma ferramenta do nosso corpo para nossa autopreservação, né? Mas aí muitas vezes se o medo fala muito acima da lógica, da razão, é complicado. E ele fortalece os fracos. Muitas vezes se você acha que é fraco, Deus fortalece. Ele é o único, nosso único e verdadeiro Deus, né? E agora, nossos momentos finais aqui do nosso podcast, pastor Elias, antes de nós partirmos para fazer a oração final, e dizer esses finais do senhor, do James. A dizer isso, Elias Júnior, se ficar alinhado, se estivermos alinhados com a palavra de Deus,
meditando na palavra de Deus, orando e acreditando, pode acreditar, pode ter certeza que você é mais. Aí acaba aquele cântico de vitória de Paulo, né? 8, 31, 32, aí para frente. Sobre todas as coisas somos mais do que vencedores. Amém. James. E é isso daí. Como o senhor estava dizendo, né? A respeito de Ciro, né? Que, né? Foi dito há muito tempo antes a respeito de que Ciro viria lá na frente. Ou seja, o poder de Deus, domínio. Não tem outra palavra correta, né? Para dizer isso. Mas Deus já sabia. O domínio sobre o tempo, né? Sobre a história, domínio sobre a história. Temos esse exemplo de Ciro, temos o exemplo de Cristo. Há quanto tempo atrás, em Isaías 53, né, que foi dito também, Isaías 9, que fala lá na frente, ele veio também, o domínio de Deus. Então, Deus, Todo-Poderoso, estando do nosso lado, né? Aí entra o que o senhor comentou também, né? Que quem será contra nós, mas é igual o senhor comentou, nós precisamos estar no lugar que nós devemos estar, que é alinhado, né, com a vontade de Deus. E assim como o senhor disse, que Paulo disse, não que eu já tenha alcançado, né, que a cada dia mais nós possamos, a começar em mim, começar a cada um de nós, começar na minha família, a cada momento mais procurar estar mais próximo desse Deus maravilhoso que muda nossas vidas. Ele é tremendo. E é isso daí. E algo que fala no meu coração também, nos dias finais, para passar para o senhor, o senhor sempre fala, deixa de preguiça, né, pô? Que a preguiça nos faz confiar em palavras vazias. Eu vou ler a Bíblia, não vou pegar uma pregação aqui, de alguém aqui, dos coaches, né? Aí o cara fala uma idiotice lá, você traz para sua vida, e tua vida começa a virar um inferno, um fracasso em cima do outro, porque a preguiça, a falta de vontade de fazer as coisas, de dobrar os joelhos, de ler, buscar um direcionamento direto na fonte, e você busca a fonte dos terceiros. E gasta tempo com qualquer coisa, mas não tem coragem de gastar uns 10 minutinhos, 5 minutinhos com o Senhor, que é a fonte de água viva. Se o senhor pudesse se direcionar, se eu estivesse num palco agora, no púlpito, e nesse púlpito, se eu tivesse todos os povos de todas as nações, se eu tivesse ali para ministrar para todos de uma vez só, e você tivesse 3 palavras para falar para esse povo, qual seria a palavra que o senhor falaria para esse povo? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso resume tudo, pastor Luiz? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É isso aí, a câmera ali parou de funcionar, o que aconteceu? Isso, voltando aí, pelos poucos minutos ali, vai ser aqui finalizar nosso vídeo, né? Eu tinha feito a pergunta, se Deus colocasse o Senhor no púlpito, nesse púlpito tivesse todas as nações da terra ali, e o Senhor falasse uma língua só para todos, o que o Senhor ia falar? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É isso aí, então. Toda a nação seria feliz se tivesse Deus como Senhor. Então vamos para a nossa oração. Amém? Quero agradecer a todos, né, por participar juntamente conosco, né, Nilton? Exatamente. Eu gostaria de chamá-los para uma oração. Se você acredita, se você confia, ajunta a sua fé com a nossa fé. Vamos fazer uma grande corrente de fé e com certeza os céus vai se abrir. O nome do Senhor vai ser glorificado, porque o milagre vai acontecer e eu acredito nisso. Nós acreditamos. Senhor, os céus manifestam a tua glória e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Tu és o único, tu és o Deus perfeito, tu não precisa do homem para nada, Senhor, para mentir a teu respeito, porque o Senhor é verdade. E da mesma forma como nós estamos falando aqui, com o nosso coração aberto diante da tua presença. Alares, meu Deus, que esta gravação está entrando, Senhor. A empresa, talvez um carro, interior de um carro, talvez uma pessoa que está pensando, Senhor, até mesmo tirar a sua própria vida e não encontrou meios. Eu oro para que as tuas mãos estejam em alcance, Senhor, alcançando estas pessoas, tocando sobre a vida, libertando, transformando, capacitando,
e cada vez mais mostrando que Tu és o nosso Deus, é a força da nossa alma, a grandeza, Senhor. Louvado seja Teu nome, engrandecido seja Teu nome. Fica conosco, Senhor, fique com esta pessoa, para que à noite possamos cultuar o Teu nome, adorar o Teu nome na beleza da Tua santidade. Obrigado, Senhor, por nos dar força, por nos ajudar e por nos esforçar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Pelo amor, assim, eu não sou cantor, vocês são os levitas. Quem fala assim pra gente encerrar, só uma parte dele. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti, por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para nós. Que Deus abençoe a todos, né, gente? Isso, tivemos uma falha técnica aí, né? Você vai ver na gravação, né? Tivemos uma pequena falha técnica, normal. Mas eu quero agradecer a todos por assistirem o nosso podcast. E agradecer já você que vai compartilhar, vai deixar um lindo comentário sobre esse podcast logo embaixo aí, vai deixar o seu joinha. Quero agradecer você e sua família, a todos, que Deus abençoe. O James não está aparecendo porque ele está segurando a câmera, né? Aí, ó, irmão, obrigado, James, pela ajuda técnica aí, né? E pastor Elias, muito obrigado aí. Essa ideia do podcast de hoje foi do Senhor, o Senhor teve essa ideia. Também o lugar também, o Senhor teve a ideia também. Então, também o tema de hoje, o Senhor nos propôs esse tema e eu creio que foi edificante. Pelo menos para mim foi edificante. Foi para você, James? Com certeza, né? E Nosso Deus é maravilhoso. é isso aí. Agradeço a todos. Com Cristo no barco, Tudo vai muito bem. se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? nós não somos que retrocedem Nós caminhamos rumo à vitória. à vitória. É isso aí, um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau. Ó, fique aí, se inscreva no canal, tá? Beleza? Logo mais nosso culto hoje na Igreja Brasil para Cristo, aqui em Cajuí, na Serra, indo para Embaúba, às 18 horas, temos o culto de louvor, adoração ao nosso Cristo Jesus. Um forte abraço e fui!